A mensagem por WhatsApp tinha acabado de chegar na casa daquele menino. A mensagem dizia: cerraram o profeta Isaías ao meio. Dividiram o profeta Isaías em dois. É isso mesmo. É o H11 que está no ar. Eu sei que a gente começou o H11 de hoje com uma mensagem sombria. Mas vem aqui comigo. Como você acha que ficou o coraçãozinho daquele menino quando recebeu a notícia de que o profeta Isaías tinha sido cerrado ao meio pelo maluco rei chamado Manassés? Manassés era um louco rei de Judá, um homem que conhecia o Deus de Israel, um homem que havia conhecido os feitos poderosos do Deus de Israel, mas um homem que se deixou levar pela ganância, um homem que tornou a adoração a Deus em um verdadeiro fiasco, um homem que resolveu sacrificar criancinhas para ídolos. É inacreditável, mas isso aconteceu. Esse rei maluco era o Manassés. E provavelmente o profeta Isaías foi morto por ele, cerrado ao meio. Segundo a tradição, Isaías, o profeta, o nosso amado Isaías, escondeu-se dentro de um cedro oco, um tronco oco de madeira. Mas ficou aparecendo um pouco da vestimenta do profeta Isaías, e Manassés com seus soldados chegaram, e Manassés disse: cerrem ao meio esse profeta. E fizeram isso. Está registrado no Talmud de Jerusalém, porém na Bíblia não está, você vai dizer. Você já leu H11? O nosso Hebreus 11? Você já leu o verso 37 de Hebreus 11? O verso 37 tem um retrato muito interessante de profetas que sofreram e que deram a vida por serem a voz de Deus na terra. O verso 32 de Hebreus 11 diz assim: que mais direi? Pergunta o escritor. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos e praticaram a justiça. E o verso 37 de Hebreus 11 diz assim, morreram apedrejados, cerrados ao meio. Aqui se encaixa Isaías. Profeta Isaías, cerrado ao meio por Manassés, o homem do fiasco, o rei do fiasco. Oh, meu Deus! Eu me referi ao WhatsApp que chegou lá na casa do menino. Ou o pai daquele menino ouvindo rádios e as notícias. Sabe como era o nome do menino? Sofonias. Você já deve ter lido Sofonias, não é verdade? Você já deve ter estudado Sofonias. E se fez isso, parabéns. Nós vamos passar mais de um H11 falando sobre Sofonias. Ele estava crescendo, ele era menininho exatamente naquela época. Nesta época de atrocidades cometidas pelo rei Manassés. O que será que estavam ensinando para esse menino na sua casa? Estavam vivendo um dos momentos mais aterrorizantes. As pessoas que amavam, que confiavam em Deus, sofriam, porque praticamente não poderiam nem acreditar que Manassés, o rei, estava fazendo tudo aquilo. Fazendo oferendas a ídolos, ofertando criancinhas a ídolos. Tanto é que o pai de Sofonias coloca esse nome nele, justamente porque significa Javé me protege.
Este é o significado do nome Sofonias. Agora você entende por que Javé me protege? Lá nasceu aquele menino, exatamente em meio a esse aterrorizante tempo. E Sofonias foi crescendo, ouvindo todas essas notícias terríveis acerca de pessoas que se distanciaram de Deus. Eu fico imaginando aqui Sofonias crescendo com autoridade, vencendo o preconceito, porque pelo que vemos aqui no verso 1, o nome do pai de Sofonias era Cuxi. Você sabe o que significa Cuxi? Descendente da Etiópia. Cuxi etíope. Portanto, Sofonias era negro. E com certeza sofreu preconceito lá nas terras de Judá. Mas Sofonias cresce com força, cresce com esperança e se transforma em um profeta do avivamento. Seu livro tem apenas 3 pequenos capítulos. O capítulo 3 é uma apresentação fiel do Deus da restauração. É a apresentação do avivamento extraordinário. Sofonias levanta-se com força para ser a voz de Deus na terra. Muitas vezes, quando alguém se levanta como uma voz profética em nosso meio hoje, nós olhamos desconfiados. Basta falar uma frasezinha que fuja do padrão da positividade, de uma mensagem motivacional, que as pessoas apontam o dedo. Eu mesmo já tenho sofrido, muitas vezes, alguma crítica. Edson Bruno, você está falando isso? Olha as visualizações, hein? Deus levanta profetas, homens e mulheres, para que falem com autoridade em meio a momentos difíceis. Sofonias levanta-se como uma mensagem poderosa. Este livro foi escrito entre 663 a 612 a.C. E é uma mensagem tão forte e tão real que chega até nós de uma forma incrivelmente apaixonante e poderosa. Sofonias, Jeová me protege. O menino que cresceu recebendo as notícias, ouvindo as notícias terríveis, agora está pronto para ser o mensageiro de Deus. E eu pergunto, o que será que ele ouvia dentro da sua casa, que preparou o seu coração para ser um extraordinário profeta? No próximo H11, nós vamos parar no capítulo 3. O Deus da restauração. O Deus que se manifesta no meio do seu povo. Deus quer se manifestar em nosso meio. Que Deus me ajude. Eu quero ser uma voz, Senhor. Olha para aqueles que estão me acompanhando agora, que possam rever situações, que possam tomar a decisão de serem bênçãos nesta caminhada. Olha para famílias, para pais, mães que precisam ensinar os seus filhos a terem confiança e fé em meio a tempos difíceis. Em meio a uma pandemia, dá sabedoria para mães e pais, com autoridade, Senhor, passarem a seus filhos temor a Ti. Dá sabedoria para pais e mães, que possam fugir de tentações, que sejam um exemplo vivo para seus filhos, tal qual os pais foram para Sofonias. Ah, Senhor, Tu és o Jeová que protege. Proteja aqueles que estão comigo, Senhor, proteja cada um. Estende a Tua mão e guarda cada um agora. Papai, eu oro em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Eu vou terminando o H11 de hoje. É o seguinte, curta o vídeo, curta. Deus lhe abençoe e até amanhã.